Glória a Deus. Eu queria esses domingos conversar um pouco com você sobre o reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus. Muito diferente do que nós entendemos como reino. O reino de Deus é algo fenomenal, fantástico, né? Maravilhoso, grandioso. Mas uma das coisas que eu acho mais bacana, mais interessante no reino de Deus é porque ele é um reino de simplicidade, né? É um reino de proximidade. Então eu queria começar hoje falando com você sobre o reino de Deus é como uma semente de mostarda. É uma coisa mais simples que uma sementinha de mostarda, né? Eu já peguei numa, né? Já me passaram uma vez, um negocinho, né? Insignificante, ridículozinho, né? Parece que não. Você pega aquilo na mão, parece que não serve para nada, né? Mas o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Abra a tua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 13, os versículos 31 e 32. Jesus falando sobre o reino de Deus. E diz assim na minha versão aqui, é a NVI: o reino de Deus é como uma semente de mostarda, plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninho em seus ramos. Deus, só te peço uma coisa, Pai, fala aos nossos corações de uma maneira maravilhosa. O Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas de acordo com a tua vontade, de acordo como o Senhor quer. Nós estamos aqui simplesmente para ser usados por Ti, ó Pai, para ser usados conforme a Tua vontade. Fala, Senhor, a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Parábolas, né? Essas são algumas parábolas de Jesus. E parábolas nada mais são do que narrativas, né? São pequenas histórias que têm como objetivo fazer com que nós possamos refletir, né? Essa é a ideia da parábola. São pequenas histórias simples para falar de temas complexos para que nós possamos refletir, né? E isso no Oriente é muito utilizado. É uma maneira de formar ideias, né? De buscas, de reflexão. E por isso que Jesus falava por parábolas. Afinal de contas, a ideia de Jesus, o conceito de Jesus e é o conceito do Evangelho é justamente instigar em nós os pensamentos. Instigar em nós pensamentos do cotidiano, instigar em nós o pensamento sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida material, sobre a nossa vida secular. O reino de Deus, as parábolas, faz com que nós comecemos a entender, né, tudo isso. Por isso que grande parte das parábolas são histórias sem conclusão alguma. Porque a conclusão é minha, a conclusão é sua, né? Como a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo diz assim, né? Que depois que o filho voltou para casa, houve uma festa, e depois da festa, um dos filhos, o que não tinha sido pródigo, o outro filho que ficou em casa, começou a reclamar: pai, eu sou o cara daqui, né? Eu sou o melhor filho de todos, sou o grande filho e tal. E aí o pai lhe dá uma lição e fala: olha, é assim que acontece. E aí a parábola termina dizendo assim: e aí? Vamos participar da festa do seu irmão? E na parábola não disse se ele entrou ou não entrou na festa, né? Não deu o final. A gente não sabe a conclusão. Por que isso? Porque aquele filho sou eu, aquele filho é você. E a ideia é justamente instigar isso. Então, depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo isso que eu te falei, e aí? Você seria o filho que entraria naquela festa ou seria o filho que repudiaria tudo aquilo? São formas de instigar, de motivar, de dizer, né, de fazermos pensar. Então Jesus trabalhava com essas parábolas e quando as pessoas não entendiam direito essa parábola, uma parábola, Jesus contava outra parábola. Isso que era interessante. Jesus não dava uma sentença final. Ele trabalhava com outras parábolas para que nós pudéssemos pensar. Porque a vida é justamente isso.
A vida ela é feita de construção e de reconstrução. Não é verdade? São construções e reconstruções. Elas são cheias de pensamentos. Elas são cheias de momentos em que nós temos que pensar no reino de Deus. Temos que pensar a nossa vida no nosso relacionamento com Deus. E é difícil dizer para você como é que uma fórmula, dizendo a fórmula correta para servir a Deus é essa. Não, não existe. Não há um padrão. Não há um padrão. O único padrão que a Bíblia coloca é que nós temos que nos colocar diante de Deus de coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o único padrão. Né? É o único. E agora Jesus começa a falar por esse tipo de parábolas, porque as pessoas que Jesus estava ali atingindo, vamos dizer assim, eram todos. Quem não conhecia sobre a parte da agricultura? Então Jesus falava para plebeus, Jesus falava para pecadores, Jesus falava para fariseus, Jesus falava para reis, políticos, porque para Jesus todos são iguais. Por isso que eu entendo que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida, gente. Né? Por isso que a palavra de Deus sobrevive até hoje, porque ela tem muitas e muitas lições, porque elas nos trazem reflexões. Né? E aí? Como é que você vai ser? E aí? Como é que vai ser a sua vida? E eu quero utilizar nessa parábola, então, as três figuras que mais aparecem aí, falando sobre o reino de Deus. Lembrando que agora Jesus quer trazer a proximidade do reino de Deus. Domingo passado eu comentei que depois que o povo passou do patriarcalismo para o reinado, né, agora para reino, o pessoal teve um pequeno afastamento de Deus, porque agora começou a entender Deus como um Deus que estava lá longe, porque o rei era uma figura que ficava muito longe. Né? Não era qualquer um que tinha um rei. O rei era um cara que estava lá, só festas. Né? Era bem diferente. E agora, Jesus quer trazer esse reino e mostrando que esse reino não é um reino tão longínquo assim, porque ele é reinado pelo Pai, por alguém muito próximo, por alguém que está junto de nós. E agora Jesus então começa a utilizar essas figuras que são tão comuns para aquelas pessoas. E a primeira coisa que Jesus utiliza é justamente a semente. Jesus usou a figura da semente. A semente de mostarda, como eu disse, uma sementinha tão pequena, tão insignificante, tão sem valor, tão nada. Eu tinha colocado até num saquinho essa semente de mostarda, né? Porque um dia eu vou usar. Já nem sei onde está mais. Ah, ela sabe então, tá vendo? Mas eu não sei. Né? Eu já não sei onde está. De tão pequenininho que o negócio é. Tá lá, uma sementinha de mostarda. Algo tão insignificante. Mas tudo na vida começa com coisas tão pequenas e insignificantes. Um pequeno embrião dá origem à vida. Uma pequena semente dá origem a uma floresta. Microcélulas dão origem ao ser humano. Moléculas dão origem ao oxigênio. Nicodemos encontra Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer? Jesus fala: você tem que nascer de novo. Não dá. Impossível. Mas Jesus ensina que o nascer de novo começa na alma e no espírito, ou seja, numa pequena e insignificante semente. Quando nós aprendemos que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né, já é uma tradição na igreja, nós pedimos às pessoas que levantem as mãos. Se você pensar bem, isso é um gesto insignificante. Não quer dizer muita coisa. Mas são essas pequenas coisas que mudam a vida das pessoas. Essa pequena coisa. São essas pequenas mudanças, são essas pequenas ideias, são pequenas atitudes, são pequenas posturas, são pequenos conceitos que nos fazem mudar. Às vezes coisas tão insignificantes, às vezes ideias tão insignificantes, às vezes medidas tão insignificantes, às vezes posturas que parecem ser tão insignificantes.
E agora Jesus chega diante de Zaqueu e Zaqueu diz assim: Jesus, olha, se eu roubei alguém eu vou devolver 4 vezes mais, aquela coisa toda, tal, tal, tal. Eu não sei, como eu digo, a história não termina, não tem um fim. Não sabe, a gente não sabe se Zaqueu fez, se não fez, como é que ele fez. Mas uma coisa eu sei dizer, que naquele momento em que Zaqueu toma aquela atitude, toma aquela postura, ali nasceu uma semente. Insignificante talvez, porque ele pode até não ter feito nada. Mas nasceu ali uma semente. E gente, muitas vezes nós ficamos tão preocupados em fazer coisas tão grandiosas, e Jesus diz: não, tudo começa de uma pequena semente. O reino de Deus começa de uma pequena semente, começa de uma pequena postura, começa de uma pequena atitude. Muitas coisas na nossa vida começam de uma pequena atitude. Pequenas atitudes são que começam a nossa vida, são que mudam a nossa vida, são que transformam a nossa vida. Às vezes uma oração sem sentido muda a nossa vida. Às vezes um Jesus te ama muda a vida de uma pessoa. Às vezes um abraço muda a vida de alguém. A mudança de vida ela começa por atitudes insignificantes. A primeira delas é uma ideia: eu vou mudar. Eu vou mudar. Daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Conhecer Jesus Cristo, andar com Jesus é justamente isso. É o que a gente chama de arrependimento. O que é? Nada mais é do que você perceber que está num caminho errado, que está andando errado, que alguma coisa está errada na sua vida, e de repente você diz: não, agora eu vou mudar tudo isso. Isso é arrependimento. O reino de Deus é um recomeço de tudo. O reino de Deus é quando nós resolvemos em pequenas atitudes mudar tudo. Em pequenos momentos decidimos fazer uma coisa diferente. O reino de Deus é uma semente. É quando de repente numa palavra que está sendo dita você fala: puxa, faltava isso. Né? Deu aquele insight, deu aquele momento. Nossa, era isso. Era isso que faltava. Olha, era isso. E quando agora tudo começa a ficar mais claro. O reino de Deus é isso. É tão simples. A gente que tem mania de complicar tudo, né? O ser humano é um bichinho complicado demais, né? Como a gente tem mania de complicar as coisas, gente. Como a gente tem mania de fazer umas coisas complexas. Mas o reino de Deus é tudo simples. Muito simples. As pessoas, para conhecerem a Cristo, não precisam fazer nada de sobrenatural, nada de diferente. É simplesmente se decidir: eu quero a partir de hoje conhecer a Cristo. Pronto. Olha que coisa simples. Olha que coisa diferente. O reino de Deus é como uma pequena semente. Uma semente que às vezes não tem qualquer significância. Uma semente tão pequenininha, mas que plantada, mas que germinada, ela pode fazer uma grande diferença. E aí entra no segundo ponto. O reino de Deus, ela é uma grande árvore. Uma grande árvore na qual essa semente foi plantada, na qual essa semente foi germinada, e agora nasceu uma grande árvore. É um milagre. Né? Você pegar uma sementinha de nada ali, de uma mostarda, um negocinho daquele tamanho, e agora a sementinha de mostarda faz com que nasça uma grande árvore a tal ponto dos pássaros fazerem ninho nela. Isso é um grande milagre. Né? Hermann Hesse diz que existe um grande milagre em cada recomeço. Existe um grande milagre em cada recomeço. Toda vez que nós recomeçamos, existe um milagre. Quando se planta uma semente, é preciso cuidar, é preciso agora regar. Mas, para que uma grande árvore
para que aconteça uma grande árvore, é necessário que ela seja resistente às geadas, né? Ela seja resistente às tempestades, ela seja resistente às fortes chuvas. Isso significa que os grandes recomeços não são tão simples, não são tão fáceis. Em nenhum momento, o que eu acho interessante na palavra de Deus, que em nenhum momento ela diz que as coisas são fáceis, né? Jesus deixa bem claro isso, né? Deixa bem claro, olha, no mundo vocês vão ter aflições, olha, as coisas não são fáceis. Eu não vim aqui, né, para juntar, mas eu vim aqui para separar, né, e aqui, e aquela coisa toda. E Jesus começa a demonstrar que isso, nada seria tão fácil, nada seria tão simples, mas que o milagre era certo. Que o milagre de uma pequena semente, de que o milagre de uma pequena postura, de que o milagre de uma pequena atitude faz com que se transforme numa grande árvore. Sabe, meu irmão, talvez você tenha tomado uma atitude, ou talvez você tenha pensado em alguma coisa, ou talvez você tenha tido uma ideia, ou talvez você tenha tido um sonho. E parece que é uma árvore que não cresce, né? Porque tem umas coisas que parece que na vida que não cresce, né? O negócio não cresce. Mas resista às tempestades, resista às fortes chuvas. Resista, porque o Senhor está contigo e um grande milagre de uma grande árvore acontecerá na tua vida. Porque isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Para que cresça uma grande árvore é necessário tempo. É necessário paciência. Por isso que Jesus disse, olha, que no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem firmes, porque em momento algum eu vou deixar vocês na mão. Né? Vocês não vão estar sozinhos. As coisas não são simples. Mas nós temos que ter paciência. Paciência para ouvir aquilo que Jesus quer que nós façamos. Paciência é alguma coisa que faz casa construída na rocha. Paciência é muitas vezes nós esperarmos ver o que vai acontecer. Nós vamos ter paciência. Nós vamos ficar firmes. Nós precisamos recomeçar quantas vezes forem preciso. Augusto Cury diz assim, que a capacidade de recomeçar tudo quantas vezes forem necessárias faz dos fracos fortes. Quantas vezes você precisou recomeçar e depois recomeçar e depois recomeçar e depois recomeçar de novo. Mas são essas coisas que nos fortalecem. São essas coisas que nos fazem fortes. São essas coisas que mudam a nossa vida. E o reino de Deus é isso, é aquela força, é aquela certeza, é aquela certeza de que aquela pequena semente vai se transformar numa grande árvore. Quem sabe hoje você esteja passando pelos momentos da tempestade. Mas se a tua casa está construída numa rocha, com certeza, tudo vai dar certo. Fique firme. Fique firme. Seja forte nos seus valores. Seja forte nas suas posturas. Porque o reino de Deus é uma sementinha de mostarda, um negócio insignificante que não vale nada. Mas essa coisa insignificante muda toda uma vida. E transforma numa grande árvore. E nesses momentos, muitas coisas vão acontecer. Mas você tem a promessa de que uma grande árvore vai ser a tua vida. O reino de Deus é isso. É a esperança, é a paciência, é a força. Como disse o Clemerson aqui no início, né? A gente se adaptou às máscaras e tudo mais, mas não vamos nos conformar com isso, né? Não vos conformeis com esse mundo. Vamos conformar com isso não. Fala, não, vamos daqui a uns dias a gente tá de boa. As coisas estão mudando. Daqui a uns dias as coisas estão mudando. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Pra gente não é fácil. Né? Para muitas pessoas é complicado, difícil. Mas nós temos que acreditar que vai nascer aqui uma grande árvore.
Nós temos que acreditar que as coisas podem ser mudadas e podem ser diferentes. Porque se um dia eu e você perdermos essa esperança de que o reino de Deus, de uma coisa insignificante, pode se tornar uma grande árvore, o dia que eu e você perdemos a esperança disso, nós perdemos a esperança de tudo. Perdemos a esperança de toda a vida, perdemos a esperança de tudo que está na frente, de todo o nosso futuro, de todo o nosso presente. Nós temos que crer que Deus está conosco, que Deus está trabalhando nas nossas vidas, mesmo quando nada está acontecendo. Mesmo quando nada está acontecendo. E agora o povo passa pelo Mar Vermelho e nada acontece. Ah, mas Deus não está fazendo nada, Deus estava segurando o mar. Deus estava segurando o mar. E às vezes a gente fica, mas Deus não está fazendo nada. Sim, Deus está segurando o mar para que Ele não nos afogue nos dias de hoje. Então nunca ache que Deus não está fazendo nada. Sim, Ele está fazendo. De alguma forma Ele está fazendo alguma coisa. De alguma maneira Ele está fazendo alguma coisa. Creia nisso. E o terceiro ponto ele diz que nessa grande árvore estarão lá os pássaros e os seus ninhos. A sensação de você ver pássaros pousando no ninho, pássaros ali, né, em volta daquelas árvores, nos ninhos, é uma sensação de segurança, não é? É uma sensação de paz, né? É isso que transmite. Quando a gente vê tudo isso, é uma sensação de paz. Quando um pássaro pousa e faz ali o seu ninho, significa que ele encontrou um local seguro, significa que ele encontrou um local de paz para cuidar dos seus filhotes. E o reino de Deus é isso. É um lugar que está sempre pronto para que nós possamos ali chegar. Porque é um lugar de segurança. É um lugar de paz. É um lugar onde nós temos a nossa vida ali protegida. Protegida. E não só isso. Quando nós entendemos que o reino de Deus é como pássaros no ninho, além de você sentir essa paz, você transmite essa paz. Fala a verdade. Você já não andou perto de pessoas que parece que é difícil, né? Tem gente que parece que é difícil a gente ficar perto, né? Que dá um negócio esquisito, né? Tem um treco assim, dá um choque, né? Dá uns trecos esquisitos. Mas tem umas pessoas que a gente chega perto que parece que dá vontade de ficar perto, né? Dá vontade de ficar junto. Porque são pessoas que transmitem paz, transmitem segurança. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos influência para essas pessoas, porque as pessoas veem em nós a paz de Cristo. As pessoas veem em nós o amor de Cristo. As pessoas veem em nós algo diferente. Assim como aquela samaritana viu no próprio Jesus e falou: você é diferente. Você está meio diferente aí. E ela não encerra a conversa com Jesus. Eu entendo que todos os problemas que nós estamos passando nesse mundo, eles não se resolverão com um bom presidente, eles não vão se resolver com um bom governador, eles não vão se resolver com tratados de paz. Eles só vão se resolver quando houver pessoas influenciadoras. Pessoas que influenciem outras pessoas a terem uma vida diferente. Esse mundo só vai mudar quando eu e você, quando os nossos filhos, os nossos netos, quem sabe, não sei até quando, puderem transmitir paz a outras pessoas. Puderem transmitir essa segurança que nós temos. Essa coisa gostosa que nós temos. Esse cenário de degradação da família, esse cenário de violência, esse cenário de desumanidade, de preconceito, só vai ser quebrado quando nós tivermos influenciadores do amor, do companheirismo, da humanidade, da honestidade.
Jesus jantou com pecadores, não foi? Jesus jantou com as prostitutas. Jesus teve a coragem de ir na casa de um ladrão, de um cobrador de impostos, jantar na casa dele. Jesus teve a coragem de fazer isso. Que Jesus, hein? Já pensou se fosse nos dias de hoje? Jesus jantando na casa do Marcola. Já pensou? Jesus passeando com Bin Laden. Nossa, ia ser um desvio em massa do povo de Deus, né? Ia ser um desvio em massa. Mas foi o que Jesus fez. Jesus veio até a casa de um cobrador de impostos. Na verdade não foi, chamou. Ó, você vai andar comigo. Levi, você vai andar comigo. E agora a felicidade de Mateus era tão grande, Levi era tão grande, que ele faz um jantar para Jesus. E os seus amigos eram esses. Ele não tinha outros amigos. Eram cobradores de impostos, eram as prostitutas, eram os ladrões, eram os pecadores da época. Era o ciclo de amizade de Mateus. Era quem ele conseguiria chamar. E Jesus, não, nós vamos lá assim mesmo. E qual foi a diferença em tudo isso? Jesus foi um influenciador da paz. Eu acredito que foi ali que Zaqueu conheceu Jesus. Eu acredito que Maria conheceu Jesus, Maria Madalena. Eu acredito que ali muitas pessoas que acabaram se convertendo depois conheceram Jesus. Foi ali, naquele momento. Porque Jesus transmitiu àquelas pessoas segurança. Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é tão simples. É onde nós passamos, nós influenciamos pessoas com coisas tão simples. Coisas tão simples. O povo, nós perdemos como igreja a simplicidade. A simplicidade. E eu acho interessante Atos 2, que diz assim, e o povo apreciava o que via, isso está na Bíblia a mensagem, né? O povo apreciava o que via e todos os dias o número deles aumentava e acrescentavam os que iam sendo salvos. Aqui diz que não se acrescentavam por milagres, aqui diz que não se acrescentavam porque alguém estava lá batendo a Bíblia na cabeça de alguém, lá não sei o que, não. Se você ler os versículos anteriores, dizem que eles andavam em companheirismo, andavam em amor. E as pessoas olhavam isso e falavam, não, eu quero ter isso. Eu quero viver assim. E eles não precisavam nem sair para evangelizar, as pessoas iam para se aproximar e falavam, não, como é que vocês conseguem viver assim? Não era nenhum poder sobrenatural que fazia a igreja primitiva crescer. Era a influência do amor, do carinho, do respeito. Não havia nada sobrenatural. Não havia nada tão diferente. E o reino de Deus é isso. O reino de Deus é mais simples do que nós imaginamos. O reino de Deus é um grãozinho de mostarda, uma sementinha de mostarda que é tão insignificante, mas que cresce uma grande árvore e faz com que pessoas pousem nos seus galhos. Fazem com que as pessoas sejam influenciadas a andar nos seus galhos. O reino de Deus é isso. Pequenas sementes que mudavam a vida das pessoas. Sabe, meu irmão, pequenos gestos que eu e você praticamos todos os dias mudam a vida das pessoas. Pequenas coisas que nós decidimos na vida mudam a nossa vida. É um abraço, é um aperto de mão, é um Jesus te ama. Podem fazer muita diferença na vida de muita gente. Podem fazer a diferença na vida de muita gente. E se nós estamos pensando que o reino de Deus é tão complexo, não. Ele é assim, muito simples. E Jesus nos ensinou isso.
E Jesus quis mostrar agora que aquele reino que era tão longínquo, que lá no tempo do reinado mostraram um reino tão longínquo, ele está muito mais próximo do que se imagina. E agora Jesus diz que o rei desse reino é o nosso Pai. Alguém que está disposto a cuidar de nós a qualquer preço. Vocês, pais, nós, pais, né? Somos tão cruéis e sabemos fazer o melhor aos nossos filhos, não é assim que fala o texto? Imagina Deus que nos dá o Espírito Santo. O reino de Deus são coisas tão insignificantes na nossa vida, mas que podem fazer a diferença na vida de muita gente. O reino de Deus são coisas que a gente acha que não vale de nada, mas que no coração de muita gente está valendo muita coisa. O reino de Deus é isso. É um abraço, é um amigo, é um Jesus te ama, é uma oração sem sentido, qualquer coisa.